na parte de terça-feira: até quando julgarão injustamente? Queridos, os deuses, aqui neste salmo que vamos ler, Salmos 82, os deuses são os líderes, os magistrados e os juízes que não estavam se levantando em defesa dos pobres. Abra sua Bíblia no Salmo 82 e vamos ler juntos. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. É Deus quem julga, Ele é o juiz. Até quando julgareis injustamente? Deus aqui está falando nesse Salmo 82 aos juízes, aos magistrados, aqueles que tinham autoridade na mão e poderiam defender o pobre necessitado, mas não estavam defendendo o pobre e o necessitado. Por isso, começa o Salmo no verso 1 dizendo que Deus é quem julga no meio dos deuses. Mas a palavra deuses aqui se refere aos líderes, aos magistrados, aos juízes da terra que estavam agindo de forma perversa e pecaminosa. Por isso, o verso 2 diz: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Porque os juízes da terra respeitam a aparência, respeitam a riqueza. Os ricos são mais bem tratados. Alguém disse que o rico não fica na cadeia, não é? Ele pode subornar. Meus queridos, isso não é novidade, já acontecia isso no passado. Por isso, no Salmo 82, verso 2, está dizendo: até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência? Está se referindo aos juízes, aos magistrados que respeitavam os ricos e condenavam os pobres. E agora veja o verso 3: defendei o pobre e o órfão. Era o que eles não estavam fazendo. Eles se colocavam como deuses, e aqui neste Salmo 82 se refere a eles como deuses, como sendo os poderosos da terra, mas eles não estavam defendendo o pobre e o órfão, fazendo justiça ao aflito e necessitado. E o verso 4: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Estes magistrados, poderosos e autoridades estão andando em trevas, nada sabem, nem entendem, porque estão fazendo tudo errado. E agora o verso 6: eu disse, vós sois deuses. É uma expressão usada para os líderes e magistrados, não que sejam deuses, eles eram os líderes. Eles eram aqueles que tinham o poder na mão. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Vocês que se consideram deuses e que têm o poder e a autoridade na mão, vocês precisam se lembrar, está dizendo o verso 7, que vocês são homens e vão morrer, vão cair como qualquer um dos príncipes. E o verso 8: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Vamos sair das mãos desses juízes corruptos e vamos apelar para o juiz de toda a terra, que é Deus. No Salmo 82, Deus declara seu juízo sobre os juízes corruptos de Israel. Os deuses aqui mencionados não são deuses pagãos, nem são anjos, pois esses nunca foram encarregados de fazer justiça ao povo de Deus e, portanto, não poderiam ser julgados por não cumprir isso. As acusações que estão no Salmo 82, versos 2 a 4, ecoam as leis de Torá, identificando os deuses como os líderes de Israel. Deus questiona os filhos dos homens se eles julgam com justiça e anuncia sua punição, pois foram considerados injustos. Os líderes vagueiam nas trevas sem conhecimento, porque abandonaram a lei de Deus e abandonaram a luz. As Escrituras sustentam firmemente a visão de que o Senhor é o único Deus. Ele compartilha seu governo no mundo com líderes humanos designados como seus representantes. Quantas vezes, no entanto, esses representantes humanos, no passado e também no presente, perverteram a responsabilidade que lhes foi dada? O Salmo 82
expõe de forma irônica a apostasia de alguns líderes que acreditavam ser deuses. Isto é uma forma irônica de se referir aos juízes corruptos. Embora Deus tenha dado a autoridade e o privilégio aos líderes de serem chamados filhos do Altíssimo e de representá-lo, Deus renunciou aos líderes maus e os lembrou de que eram mortais e estavam sujeitos às mesmas leis morais que todos. Ninguém está acima da lei de Deus. Deus julgará o mundo. O povo de Deus também prestará contas a Deus. Os líderes e o povo devem imitar o exemplo do juiz divino e colocar sua esperança nele, em Jesus Cristo, o nosso juiz. O caráter humano, o caráter seu e meu, se revela na forma como tratamos os indefesos. Você tem autoridade sobre os outros? Você é um empresário? Você é um patrão? Você tem empregados, tem funcionários? Então você tem influência e autoridade sobre os outros. Como você age? Você está representando corretamente o caráter de amor e de misericórdia e de bondade de Deus? Está você exercendo essa autoridade com justiça, de forma cristã, compassiva, amorosa? Que Deus nos ajude a agir de forma semelhante a Jesus. Que as pessoas vejam Cristo em você. Aleluia!